Quero Amém. cumprimentar também que está assistindo aí, que a paz seja com todos. E hoje o nosso tema é bem interessante, né, pastor? É um tema que Isso foi aí. sugerido pelo Espírito Santo que usou a sua vida para sugerir esse tema, que é um tema muito atual, que não é muito falado nas igrejas hoje. E as pessoas precisam saber disso, que é um assunto muito relevante. Então, pastor Vinícius, já que está dando para ouvir, o pessoal está falando que está dando para ouvir aqui, eu tenho o seguinte, você começa a oração e aí a gente vai entrar no tema do nome de Jesus, ok? Amém, sim, Senhor, pastor. Vamos lá. Tá bom. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, peço que o Senhor Deus traga só aqueles que querem mudar de vida, que querem abandonar de vez a preguiça. Porque, Pai, como o tema o Senhor nos deu, a preguiça tem nos matado, tem nos roubado e tem nos destruído. Mas, Senhor, depois dessa palavra, a preguiça não vai mais nos matar, nos roubar e nos destruir. Senhor, que a tua palavra ela produza o resultado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, eu vou passar a bola para o senhor, já que o Espírito Santo deu esse tema para o senhor, e é muito interessante. E a primeira coisa que eu vejo dentro disso tudo, desse tema, é que a preguiça, ele é um mal social, é um mal que está em toda a sociedade, não só em um grupo de pessoas específico, mas é um mal que abrange uma boa parte da sociedade. E aí eu vou, para me passar para o senhor, começo dizendo o seguinte: se há classes diferentes, entre muitas causas, né? A gente pode apresentar muitas causas e falar, o Brasil é desigual por causa de A, B, C. Mas entre muitas causas, a preguiça é uma delas. E aí eu passo a palavra Verdade. para o senhor ministrar aí É, um pouquinho sobre isso, para a gente entrar no tema. é verdade, pastor. A raiz da palavra pobreza significa improdutivo e a preguiça ela contribui para isso. Então, se nós temos um país, né, de a maioria pobre, isso é sinal que nós somos um país de preguiçosos, né? Tanto é que você vê que o nosso país tem mais feriados, por exemplo, do que o Japão. É muito feriado, é emenda de feriado, e isso sim contribui muito para a pobreza do nosso país. Verdade. É interessante. E a gente vendo, eu vou começar lendo aqui um texto dentro da palavra, e depois você pode ficar à vontade também para ministrar aí, entendeu? Eu vou Sim, começar lendo aqui em Provérbios capítulo 10, já que estamos falando, eu vou começar falando um pouquinho. É interessante que o senhor falou que a raiz da palavra pobreza quer dizer é, é, é a pessoa sem frutífera, né? Ou não produzir, na isso, verdade. improdutivos, né? Provérbios capítulo 10, no versículo 4, está escrito o seguinte, olha, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, as mãos diligentes lhe trazem. Quer dizer, é, sociedade, em meio a muitas coisas, não é só a preguiça, a gente sabe, mas em meio a muitas coisas, uma das principais coisas que empobrece o homem, isso aqui é o que está escrito em Provérbios, é a preguiça. Sem E dúvida. a palavra preguiça quer dizer aquele que é averso ao trabalho, né? É aquela pessoa que não tem prazer no trabalho, é aquela pessoa que não sente alegria ou tem pouca disposição para produzir, para trabalhar. E aí eu acho muito interessante, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais quais são os prejuízos que a preguiça traz, eu sei que você também tem aí, né? Mas é interessante que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Ou seja, se há pobreza no nosso meio e até dentro da igreja, eu não posso falar pobreza material, mas também de uma pobreza geral, espiritual, emocional e assim por diante, é por causa que um dos fatores principais que contribui para essa pobreza é a preguiça. Eu ia Sem passar a bola dúvida. para falar um pouquinho mais sobre ela, né? O que nós Tá devemos sim. fazer. Vamos lá. Eu preparando, né, essa palavra, me veio algo na minha mente, porque por que que tem tanta gente preguiçosa? Porque a preguiça, pastor Tiago, ela é um inimigo bom.
ela é um inimigo bom, porque ela nos dá descanso, entre aspas. A gente vive uma vida relaxada, do nosso conforto. É isso que a preguiça ela nos proporciona. Por isso que ela é tão difícil de vencer, porque ela é uma coisa que acaba sendo boa para o descanso da nossa carne. E na minha visão, a preguiça é pior do que um espírito imundo. Porque quando o espírito imundo está na minha vida, ele destrói a minha vida, né? A preguiça não. Ela vai me destruindo aos pouquinhos, vai deixando eu estar descansado, né? Relaxado, e vai me matando aos poucos e eu não vou percebendo esse inimigo. Então eu vejo também que a preguiça, na minha visão, ela é pior do que um espírito imundo. Porque o espírito imundo ele já entra arrebentando já, né? Destruindo. A preguiça não, vem de forma sorrateira. É como diz lá em Provérbios 6, né? Uma Bíblia aí, puderem acompanhar também, tudo que o pastor Vinícius falou, né? Que ela vem devagarzinho ali, ela vem, né, disfarçada de um cansaço, disfarçado de um sono, disfarçado ali de um bem-estar, né? Mas aqui em Provérbios 6 diz, ó, tudo que o pastor Vinícius falou está escrito aqui em Provérbios capítulo 6. A partir do versículo de número, eu vou ler aqui o versículo de número 9, que o sábio ele vai chamar a atenção do preguiçoso. Aí ele está dizendo aqui, ó, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? Então veja que aqui o sábio, né, que está exortando o preguiçoso, ele está dizendo que uma da característica da pessoa que carrega com ela a preguiça é o sono. E aí foi o que o senhor falou, né, que a preguiça vem disfarçada de um leve cansaço, de uma leve sensação de bem-estar, quando a pessoa diz, não, peraí, depois eu faço. Eu tenho o direito de descansar, né? Deixa eu descansar um pouquinho mais, deixa eu tirar mais um cochilo. Aí a gente sabe, a gente é ser humano, a gente sabe quando o despertador desperta cedo, a gente bota ali na soneca, deixa eu ficar mais um pouquinho na cama, um pouquinho só, deixa eu dormir mais um pouquinho. E a exortação do sábio aqui em Provérbios 6, versículo 9 é essa. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu trono? Então veja, que verdadeiramente uma das características e o que a preguiça vem usando para acarretar e destruir aos poucos, como o senhor mesmo disse, é o sono, né? É quando aquela pessoa se sente numa leve sensação de bem-estar, que ela está bem, ela está sossegada, vou descansar um pouco mais, mas é aí que ele vai continuar dizendo aqui, ó, versículo 11, a sua pobreza o surpreenderá, ou seja, essa pessoa vai ser pega de surpresa. Porque um pouco ela dorme, outra hora ela cochila. É porque tá gostoso, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. E aí, sem ela perceber, infelizmente, a pobreza chega, né, pastor? Verdade. Uma vez que, e só para deixar claro, gente, não estamos falando aqui só de pobreza material, de falta de dinheiro. Ainda que isso também seja um fator principal. Mas a pobreza de uma forma geral. Seja na área material, na área espiritual, na área emocional, conjugal, familiar, em todos os sentidos, e você vai ver isso dentro da palavra. Então, preguiça para orar, né, pastor? Preguiça para meditar na palavra, preguiça de ir na igreja, né? Isso aí. E, pastor Vinícius, eu meditei um pouquinho sobre o tema, e eu achei aqui algo interessante. Eu vou compartilhar com vocês, mas antes de eu compartilhar, eu vou deixar o senhor falar um pouquinho mais, pode falar um pouquinho mais sobre o assunto, depois eu vou compartilhar algo interessante que eu achei, que é os prejuízos que a preguiça traz ao ser humano, né? Eu trouxe só 3. Eu vou deixar o senhor falar um pouquinho para depois trazer esses prejuízos aqui. Tá bom, pastor. Outra coisa também que o tema que foi dado, né, a preguiça veio para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que a preguiça ela vai começar a matar na nossa vida é a vontade de acordar cedo e a vontade de dormir cedo. A preguiça, ela vai fazer você dormir até tarde, acordar tarde. Provérbios 19, verso 15, vai dizer que a preguiça nos faz cair em um sono profundo e a nossa alma se torna uma alma indolente. A palavra indolente significa uma pessoa vegetativa. É uma pessoa que não busca o Criador, não tem vontade de fazer nada de novo. É por isso que o preguiçoso é pobre,
porque ele não se atualiza, ele nunca aprende nada novo, porque ele está sempre com preguiça, né? E eu pesquisei sobre quanto tempo, né, o brasileiro dorme, que horário o brasileiro costuma dormir, e é interessante. As pesquisas, na maioria, dizem que o brasileiro dorme tarde e dorme pouco. A maioria dos brasileiros acordam, isso é sendo positivo, né? Às 7 horas da manhã. A maioria das pessoas que eu conheço só acordam 9 da manhã. A pessoa que dorme tarde, acorda tarde, realmente, a pobreza irá alcançar ela terrivelmente. E aí eu fui pesquisar, e o ideal é nós dormirmos no máximo até 10 horas da noite, né? A partir das 10 da noite já está na cama, sem celular, sem nada, e levantar às 5 da manhã. E a maioria do povo brasileiro não faz isso, né? A pessoa, por exemplo, pastor, que acorda 9 horas da manhã, ela perde 4 horas do dia em relação a quem acordou às 5 da manhã. Em 30 dias, a pessoa que acorda às 9 da manhã, ela vai perder 120 horas no mês dela, o que dá 5 dias. E a pessoa que acorda às 5 da manhã, todos os dias, num mês de 30 dias, por exemplo, aquela pessoa que acordou às 5 da manhã, naquele mês ela vai ter 35 dias. Ela vai ter muito mais chance de produzir do que aquela que acorda às 9 da manhã. E aí eu passo para o senhor agora. É muito interessante isso que o senhor falou, porque só para deixar claro, eu pesquisando aqui, eu cheguei ao entendimento que a preguiça, pastor, não é um estado crônico, ou seja, não é um estado permanente. Ninguém nasce preguiçoso, né? Ou ninguém morre preguiçoso. A preguiça não é um estado crônico. Porém, a preguiça é um estado, como diz a palavra, tudo que a gente aceita vem sobre nós. O que a gente rejeita fugirá de nós. Então, a preguiça é algo que ela vem para todos os seres humanos, para todo mundo. Cabe a nós rejeitar. E aí vem tudo a ver com o que o senhor falou. Porque aqui dentro da palavra, a gente vê que um dos objetivos da preguiça é justamente eliminar o tempo de vida de uma pessoa. Porque se a pessoa só fica dormindo, obviamente, muito pouco ela vai produzir. Se a pessoa fica ociosa na maioria do tempo dela, obviamente, ela vai produzir pouco. E aí Paulo vai dizer, né? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que muito semeia, muito também ele irá ceifar. Então é interessante. Em Eclesiastes, capítulo de número 11, Eclesiastes 11, deixa eu conferir para ver se é isso mesmo, Eclesiastes 11, versículo 4, refere algo sobre isso. Não necessariamente falando diretamente sobre a preguiça, mas tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Ó. Eclesiastes, capítulo de número 11, eu vou ler aqui para vocês. Olha o que está escrito aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Está escrito o seguinte aqui, ó. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, quer dizer, tudo que o senhor falou, que a questão de dormir cedo, acordar cedo para produzir mais, tem tudo a ver com isso. Porque um dos objetivos da preguiça é tirar o nosso tempo. E se tira o tempo da pessoa dormindo, automaticamente a preguiça também tira o tempo da pessoa acordada. Porque ela está acordada, por exemplo, ela passa a maior parte do tempo dormindo. Mas quando ela está acordada, ela fica apenas observando as estações, as circunstâncias. Ou seja, ela fica observando o vento e as nuvens. Então, para ela pensa assim, hoje o tempo não está bom para mim fazer a minha semeadura. Hoje o tempo não está bom para mim ir lá e semear, você sabe que é trabalhar, né? É ir lá para meter a mão, trabalhar, cavar a terra, semear. O senhor falou de inovação, a pessoa nunca vive uma novidade porque tem preguiça. Ela não consegue abrir os olhos para se renovar. E é isso que o sábio também está dizendo aqui, que aquele que apenas observa o vento nunca plantará, né? É uma pessoa ociosa, é uma pessoa que nunca vai plantar. E só para deixar claro, para relembrar, a preguiça não é um estado permanente, não é uma doença igual uma doença crônica que as pessoas às vezes têm, aderem, não.
é um estado de momento. Ou você rejeita, eu sei que às vezes a gente trabalha tanto que às vezes a gente fala assim, poxa, hoje eu só quero descansar, hoje eu quero dormir um pouquinho até mais tarde. Essa pessoa que trabalha, rala, e talvez um momento se sinta com vontade de descansar um pouco mais, essa pessoa não é ali rotulada como uma preguiçosa, porque isso é normal. Agora estamos falando daquele tipo de pessoa que apenas observa, seja dormindo, seja acordada. Ela está naquele estado ali que nunca passa para ela. Ela leva um ciclo de vida que nunca muda. Ela dorme tarde, acorda tarde, não produz, não se inova. E, pastor, para passar para o senhor, é interessante que a preguiça é um dos significados da palavra preguiça quer dizer falta de disposição para o trabalho. É indisposição ao trabalho. Uma pessoa que carrega junto com ela a preguiça, sabe o que tem que fazer, ela sabe o que precisa fazer, mas ela nunca faz. Sabe por quê? Porque ela sempre vai dizer, há um leão lá fora, ou seja, há uma dificuldade lá fora, eu não vou conseguir. Ela sabe o que precisa fazer, ela sabe o que tem que fazer, ela sabe o jeito que ela deve proceder, mas aí ela vai dizer, há um leão lá fora. É complicado, né, pastor? E essa expressão, "há um leão lá fora", demonstra o pessimismo, né? Uma das características que vai gerar preguiça na pessoa que não a dominar é vitimismo. Você pode ver, todo preguiçoso é vitimismo. O preguiçoso, ele bota a culpa dos outros nos seus resultados. Ele sempre vai se ver como vítima, todo mundo contra ele. E é interessante que em Provérbios 31, verso 27, uma das características da mulher virtuosa é que ela não é preguiçosa. Lá diz, né? Ela levanta cedo. Ela vê o estado da sua casa, o estado dos seus criados, ela alimenta os seus criados, ela alimenta, né, os seus animais da família. E eu levo isso também para o homem, né? O homem e a mulher virtuosa não pode ser preguiçoso. Eclesiastes capítulo 10, verso 18, Salomão vai dizer que a preguiça enfraquece o teu teto. Aqui eu aprendo muita coisa. A casa do preguiçoso é uma casa de goteiras, é uma casa cheia de coisas para resolver, ele nunca mete a mão para resolver. Casa em estado deplorável, uma casa precisando cheia de reformas para fazer, mas ele não se mexe, né? Como Salomão fala, está sempre com a mão presa no seio. E também Salomão fala lá em Eclesiastes 10, 18, que quem é preguiçoso tem a mão frouxa. É frouxo de mão, né? É uma pessoa que se contenta com pouco. O preguiçoso, ele está tranquilo com a sua vida medíocre que vive. São pessoas que se acostumam a fazer o básico, não querem fazer muito esforço. Eles querem fazer tudo sem esforço, tudo na sua comodidade. Eles não querem dar um passo além. Provérbios 6, verso 9, vai dizer que o preguiçoso só quer ficar deitado. E eu ouvi uma frase que é muito interessante. Quem gosta de ficar muito deitado é porque a sua vida acordada, desculpa a expressão, é uma droga, né? Então, quem gosta de viver deitado na cama é porque a sua vida em pé é uma vida infrutífera, que não vale a pena. Salomão também vai dizer em Provérbios 10, verso 26, que o preguiçoso ele sempre vai irritar os seus superiores. Né? Imagina você mandar o preguiçoso fazer algo para o senhor, né? É irritação na certa. É melhor a gente mesmo meter a mão e fazer. Provérbios 13, verso 4, Salomão vai dizer que o preguiçoso nada alcança. Mas aí ele vai botar a culpa em quê, pastor Tiago? Na crise. Ele nada alcança, mas ele vai botar a culpa na crise. O país está em crise. Eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor. O nosso país está sempre em crise. Verdade. Nosso país, é isso aí que a gente vive sempre, não tem jeito. Dificilmente isso vai melhorar. Mas agora, se nós abandonarmos a preguiça, duvido que a gente vai se preocupar com essa crise. Se nós estivéssemos aprendendo coisas novas, nos preparando, a gente não estaria sofrendo essa crise. Nós não estaríamos dependendo desses R$600 do governo. Eu digo isso para minha vergonha também, porque essa palavra ela é primeiro para mim. A gente não estaria dependente do governo, das pessoas. Mas não, a gente é preguiçoso, aí bota a culpa na crise. Aí bota a culpa no coronavírus. Né? Vou deixar o senhor falar um pouquinho, senão eu vou me empolgar aqui.
Pastor, e mais uma característica do preguiçoso é depender dos outros, né? É interessante que lá em Provérbios 6, a partir do versículo 4, 6 em diante, o sábio, Salomão, ele fala para a gente aprender com a formiga. Aprender com a formiga, né? Mas é interessante. A formiga, ele vai dizer, não tem um governante, não tem um líder. E mesmo assim, a formiga sabe o que tem que fazer e faz. No verão, ela amontoa, né, ali a sua produtividade para que quando chegar no inverno, ela tem ali a sua previsão. Já o homem, o ser humano, ele sabe o que tem que fazer, mas ele espera outras pessoas mandarem ele fazer. Essa é uma característica do preguiçoso. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele depende sempre dos outros. Você falou do governo, a dependência do governo, a dependência de outros. Tem que ficar esperando os outros mandar, mesmo a pessoa sabendo o que tem que fazer, mas ela fala, não me mandou fazer, eu não faço. Não me mandou fazer, eu não faço. Só faço o que me mandar fazer. Essa também é uma característica de quem carrega a preguiça com ela. E aí eu ouvi uma frase que é muito interessante. O melhor pregador que existe é a formiga. O melhor e o maior pregador que existe é a formiga. E mesmo assim, a formiga... Já o homem, que tem inteligência, o homem fica mandarem nele para ele fazer. O homem fica esperando mandarem ele fazer o que ele sabe que tem que fazer. E quando ele olha para fora, ele volta a dizer, ele vai dizer, há um leão lá fora. Ou seja, a dificuldade, eu não vou. E a formiga não tem um governador, não tem um rei, não tem um líder, mas ela faz o que ela sabe o que tem que fazer. E eu não sei se o senhor sabe disso, pastor, mas era de costume dos árabes pôr uma formiga na mão de um neném recém-nascido. E aí os árabes pegavam uma formiga, colocavam na mão de um neném, de um bebê recém-nascido, né? E proferia a bênção sobre aquela criança, sobre aquele recém-nascido. E uma das bênçãos que os árabes proferiam sobre a criança, era que aquele menino se tornasse um homem ágil, esperto como uma formiga. Quer dizer, Isso eu não sabia não, interessante. É interessante. Eles colocavam uma formiga na mão de um recém-nascido e proferiam. E uma das bênçãos eles falavam que essa criança, ao se tornar um homem, seja esperta como uma formiga. Por quê? Porque a formiga trabalha. É a provisão no inverno. E Salomão vai falar sobre ela lá, né? E é muito interessante. Algo que eu achei interessante também é o que eu vou mencionar agora. Eu separei aqui só 3. São muitas mais, né? Os malefícios que a preguiça traz ao homem, mas eu separei 3 aqui e eu vou compartilhar com o pastor e também com as pessoas que estão nos assistindo agora. O primeiro malefício, entre muitos, que a preguiça traz ao homem, é o que a gente já falou bastante aqui, é a pobreza, né? A pobreza, por quê? Porque o preguiçoso é apanhado pela pobreza de surpresa, como diz lá em Provérbios 6:11, como diz aqui também em Provérbios no capítulo 10, né? No capítulo 10 e no versículo de número 18, por causa da... Deixa eu ver aqui, Provérbios 10, no início, capítulo 10, e versículo número 4, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, um dos malefícios que a preguiça traz ao homem é a pobreza, que não gosta de trabalhar, né? Enquanto o preguiçoso dorme, a pobreza corre rapidamente a ele. E quando ele acorda, a pobreza será sua companhia constante e indesejada, né? É um dos malefícios que a preguiça traz ao ser humano, a pobreza. O segundo malefício que a preguiça traz ao homem é a contenda. É o que o senhor falou. Por que, pastor, a preguiça traz contenda? É bem simples. O pastor leu lá em Eclesiastes 10 e versículo 18. O senhor leu o que está escrito lá? Que o preguiçoso, na casa do preguiçoso,
o telhado faz o quê? O telhado se enverga, há goteiras, não é isso que falou lá? Em Eclesiastes 10, eu vou lá, versículo 18. Eu vou ler aqui também, Eclesiastes capítulo 10, e versículo de número 18. Olha o que está escrito aqui, ó. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. Pastor, e o que tem a ver a preguiça com contenda? Tudo. Por que a maioria dos casamentos hoje chegam ao fim? Por que a maioria dos relacionamentos e das relações sociais, conjugais e familiares são destruídas? Porque a pessoa, seja homem ou seja mulher, conhece um camarada, certo? Há uma paixão de momento, aquela paixão, beijo na boca, abraço, vamos casar, vamos ajuntar os panos, vamos morar juntos, beleza. Quando enfim se casam, o que acontece? A mulher que tem disposição, que corre atrás, que é uma mulher virtuosa, como o pastor Vinícius falou, que corre atrás, infelizmente vê que aquele camarada que ela fazer não faz nada. Não quer nada. Não quer trabalhar. E quem tem que prover é o homem, né? E quem tem que prover é o homem. O camarada fica o dia todo vendo jogo no sofá, não levanta. E o pior, né? É sustentado pela mulher, né? Pergunto, pastor. Você acha que essa esposa vai aguentar esse camarada para o resto da vida? Conforme o voto que ela fez? Não vai. Me desculpe a sinceridade, mas não vai. A mesma coisa é o homem. O homem casa com a mulher. Quando vão morar junto, a mulher é preguiçosa, não gosta de cozinhar, não gosta de fazer nada, não gosta de ajudar, não faz nada dentro de casa, não move uma palha. O camarada vai chegar uma hora que ele vai estar esgotado. Ele não vai aguentar. Aí vai trazer contenda. Porque o camarada chega em casa e vai falar: "Pô, você não fez a janta, você não fez isso". Aí a briga. Aí Verdade. Coisa é uma questão familiar. O filho preguiçoso, porque não foi ensinado desde cedo, o pai chega em casa, o filho já é adolescente, o filho está lá, jogando videogame, não quer nada com nada, o pai vai brigar, vai chamar atenção, aí a mãe vai defender. Aí a mãe vai passar a mão na cabeça. O que vai acontecer? Vai ter contenda familiar. Eles vão brigar, o filho vai ficar revoltado, o pai não vai aceitar aquela situação. Então, a preguiça traz contenda. Aí o senhor falou em Provérbios capítulo 10, se não me engano, versículo 26. O senhor falou que a gente passa a indignação quando a gente manda alguém fazer uma coisa, mas a pessoa é preguiçosa. A gente vai ficar indignado, porque a gente vai pedir para a pessoa fazer alguma coisa, a gente vai pedir para a pessoa aí fazer alguma coisa específica, e por causa da preguiça ela não vai. Isso vai trazer contenda dentro de um trabalho. Quem é qual é a empresa que gosta de contratar um preguiçoso e outro que não faz nada? Os funcionários brigam. Isso é dentro do trabalho, é dentro de casa, é dentro da igreja. Qual é o líder que gosta de ter ao seu lado um obreiro preguiçoso, ou um pastor preguiçoso, ou uma pessoa que não faz nada pela obra? Isso, infelizmente, faz contenda. E não é eu que estou dizendo isso. Vá comigo lá, pastor, na segunda carta aos Tessalonicenses, porque Paulo também disse isso. Segunda carta aos Tessalonicenses, está comigo? Você tem uma Bíblia aí, acompanhe também, por favor. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Olha o que está escrito aqui, ó. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 6. Olha o que Paulo vai dizer, pastor, veja. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, ou seja, que vive de preguiça, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, ou seja, Paulo está dizendo, eles não seguem o nosso exemplo. A gente não deu esse exemplo de ociosidade, se afastem dessa pessoa. Ele vai continuar dizendo aqui, ó, versículo de número 6 ainda, né? Irmãos, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não entre vocês nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que não tornássemos por vocês. Quando ainda estávamos com vocês,
nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha o que Paulo vai dizer. Se a pessoa que não quer trabalhar, meu irmão, que ela também não coma. Paulo vai dizer isso para a igreja ali de Tessalonicenses, porque que queriam ficar ociosamente, preguiçosamente, melhor dizendo, sem fazer nada. E uma pessoa que não faz nada, ela arruma contenda. Olha o que diz aqui, ó. Versículo número 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Ou seja, anda se metendo na vida dos outros, arrumando briga, problema, confusão. Uma pessoa ociosa, preguiçosa, não tem nada para fazer antes do que o pastor falou. O pastor Vinícius disse. Ela não procura se inovar. Ela não procura olhar as coisas atrás das suas perspectivas, sei lá. Mas ela fica ali se metendo na vida alheia, sem trabalhar, sem fazer nada. Isso atrai contento. Porque Paulo está dizendo, nós estamos sabendo que alguns de vocês, por não Vai lá, trabalhar, Feixe. estão na vida alheia. Isso é muito triste. Infelizmente, isso acontece muito dentro das famílias, dentro dos casamentos, dentro de igrejas, dentro de trabalhos, dentro da sociedade. É um dos malefícios que a preguiça traz ao homem. E o terceiro, para passar para o pastor, a preguiça traz vergonha. É isso mesmo. Pastor, a preguiça traz vergonha? Sim. A preguiça envergonha o homem, ela traz vergonha. Provérbios 10, versículo 4. Eu vou ler aqui para você, ó, Provérbios 10, versículo 4. Diz o seguinte aqui, ó. Provérbios capítulo 10, o versículo de número 4. Eu sei que o pastor chegou a ler, mas eu faço questão de ler novamente para você entender aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Provérbios 10, versículo 4. Ó, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, pelas mãos diligentes que lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no dia, mas aquele que dorme durante a colheita é filho de vergonha. Olha só. Os filhos que ficam sem fazer nada, preguiçosamente, não colhem, não trabalham, tem que trabalhar, ele traz vergonha. E é muito triste, pastor, porque olha quantos pais sofrem com isso dentro de casa hoje. Filhos adolescentes, meninas adolescentes, homens adolescentes dentro de casa, que não querem trabalhar, e isso traz vergonha para os seus pais. Não querem trabalhar, não querem fazer nada, não querem estudar, muito mal, estuda obrigatoriamente falando, mas não quer fazer nada. O pai acaba sendo envergonhado, a mãe. E aí serve para tudo, o marido preguiçoso, uma esposa preguiçosa, um líder preguiçoso, um obreiro preguiçoso. Infelizmente, traz vergonha, a pessoa é envergonhada. Isso é muito triste. Aí eu passo para o senhor, pastor. É verdade, pastor. Eu vou aproveitar aqui e responder algumas perguntas que mandaram aqui. O Cláudio Martins perguntou, né? Desculpe a expressão preguiçoso e vagabundo, dá no mesmo? É isso aí. Né? O William Magno falou, né? Tem que aceitar, por esse motivo tem que conhecer o cônjuge. Claro, tem que examinar muito bem ele antes de casar. Aí se casou com o preguiçoso, já era, né? Já era, vai ter que aguentar aí. E se é preguiçoso, depois você manda o teu marido ou a tua esposa ver essa live aí, para ver se ele acorda. Verdade. Ué. Continuando aqui, pastor. Provérbio 19, verso 24, vai dizer que o preguiçoso sempre se esconde e nunca tem disposição. Provérbios 21, verso 25. Esse aqui eu acho que é um dos versículos mais fortes que falam sobre a preguiça, que diz assim, ó, o resumo, né? É que Salomão fala que o desejo do preguiçoso vai matar ele. E o que seria isso? O desejo é o quê? Sonho. Até o preguiçoso tem sonho, pastor. Só que a preguiça não vai deixar ele realizar. E isso, com o passar dos anos, vai virar uma bola de neve, uma bola de frustração, uma bola de revolta, uma bola de raiva. E esses sentimentos que vão nascer através da preguiça de não realizar os seus próprios sonhos, vai matar a pessoa antes da hora. Então a preguiça também ela leva à frustração, pode entrar em depressão, suicídio, porque vai ver que os seus sonhos não estão se realizando. E é por isso que ele fala em Provérbios 21, verso 25.
O desejo do preguiçoso o mata. Os seus próprios sonhos vão consumir ele por dentro, porque ele vê que o ano passa, a mão dele não faz nada. Vai morrer, né? Ele Provérbios sonha, 20. sonha, mas nunca alcança, né? Tal da E preguiça. isso vai matar ele. Vai matar ele por dentro. Vai ser uma pessoa frustrada nessa vida. Provérbios 22, verso 13, é o que o senhor falou bem, né? O preguiçoso é pessimista, né? Ele sempre fala que não vai para a rua porque tem um leão lá, né? Pronto para pegar ele. Sendo que não tem leão nenhum. Uma desculpa de todo preguiçoso é essa, né? A desculpa. E continuando aqui, Provérbios 24, do verso 30 ao 34, Salomão vai ensinar, também de novo falando da casa do preguiçoso, uma casa bagunçada também. E você que nos ouve e tem sido preguiçoso, começa pelo menos arrumando a tua cama a partir de hoje. É a tarefa aí que a gente está te dando aí. O preguiçoso também, pastor Tiago, sempre diz que vai dormir só mais um pouquinho. Sempre vai tirar um descanso, ele merece, ele precisa descansar. Trabalhou muito. Salomão também fala que a pobreza o alcançará, como o senhor falou. E eu tenho a convicção plena, pastor, todo preguiçoso é pobre. Se a gente é pobre é porque a gente é preguiçoso. O tamanho do nosso salário é o tamanho da nossa disposição. Então, a gente merece o salário que temos. E me incluo nessa também, né? Mas tem gente, pastor Tiago, que pode dizer, né, que eu trabalho, mas eu não sou preguiçoso, né? Tem gente que pode falar isso aqui com a gente aqui. Eu trabalho, eu não sou preguiçoso. Porém, não aprende nada de novo, continua preguiçoso. Só segue a mesma linha, não aprende nada de novo. É um preguiçoso também, porque não está se esforçando para aprender nada, é preguiçoso. Só está trabalhando, só trabalha. Provérbios 26, verso 14, Salomão vai dizer que o preguiçoso é igualzinho uma dobradiça de porta. A Bíblia usa a expressão gonzo, né? Gonzo é uma palavra antiga para dobradiça. E é interessante, né? É uma pessoa que mexe, mexe, mexe e nunca sai do lugar. E às vezes só faz até barulho, né? Mas nunca sai do lugar. E aí ele usa essa expressão para falar que o preguiçoso rola, rola na cama, mas nunca levanta. Provérbios 26, verso 16, Salomão vai ensinar que todo preguiçoso é orgulhoso, não é humilde. Se vocês estão anotando, anota aí. A preguiça te leva para o orgulho. Você vai começar a ficar soberbo por causa da tua preguiça. Ele também diz que o preguiçoso ele se acha mais sábio do que 7 sábios. O preguiçoso se acha mais sábio do que 7 sábios. Ele não faz nada, ele não produz nada, ele só dá desculpa, mas ele se acha mais sábio do que quem produz. Ele se acha mais sábio do que quem dá mais frutos. Ele acha que a pessoa chegou onde chegou de paraquedas, né? Eu vou passar para o senhor. Manda ver aí, pastor. Então, eu vou pegar o gancho dessa última deixa que o senhor deu, ser mais sábio do que os 7 sábios, né? O preguiçoso tem essa característica de não produzir e criticar quem está produzindo, ou se achar melhor, né? Não ter humildade. E é interessante, eu fiquei pensando nesse tema, eu lembrei, não sei se vocês sabem, vocês que nos assistem, mas tanto o pastor Vinícius quanto eu, que é associado, vamos falar Tô com 28. Aí, 28, eu tenho 27. Quando a gente chegou, há 7 anos atrás, eu acho mais ou menos isso, 6 anos atrás, na Paz e Vida, lá em Piabetá. Foi, por aí. Mais ou menos isso, né? A gente começou como membro, depois foi para obreiro. E a gente era jovem, como somos hoje também, mas era mais jovem ainda. E hoje a gente fica olhando nas igrejas, os jovens só querem fazer o quê? Começa daí. Eu postei ontem uma frase no Facebook, que é verdade. É mais fácil edificar um jovem do que consertar um homem. Se hoje uma grande parte da sociedade é preguiçosa, cabe aos pais, primeiramente, que não deram sabedoria aos seus filhos, cabem às lideranças das igrejas, que não souberam adestrar os seus jovens,
Porque eu lembro que, tanto eu quanto o pastor Vinícius na época, a gente metia a mão. A gente metia a mão. Hoje, já não está tendo uma denominação para levar, e roubado às vezes, falando sério. Na nossa época, nós, aqui que vamos à igreja, levamos os outros carros. E era tudo os mais idosos lá também, na obra. E os mais jovens não queriam fazer isso. Os mais jovens, de 15, 16, 18, 19 anos, não queriam essa capacidade. Querendo pregar, querendo cantar, querendo usar, mas meter a mão na obra, no trabalho pesado, trabalho árduo, pouco que queria. Verdade. E aí, é o que o pastor Vinícius falou. O preguiçoso fala, como é que ele chegou até lá? E por que não eu? Porque subir no altar, cantar, pregar, falar é muito legal, todo mundo gosta. Mas se esquecem que antes de subir no altar, tem o banheiro da igreja para lavar, meu irmão. Tem o banheiro da igreja para lavar, meu irmão. Amém. Não adianta você querer subir no altar e querer passar trabalho para as pessoas que não querem. Primeiro tem que meter a mão, antes de ninguém se meter a mão. Aí, falando isso, eu lembro de Neemias. Neemias não tinha a obrigação de estar os muros de Jerusalém. Ele trabalhava com o rei Ataxerxes, estava aí no reino, no palácio, vivendo, entre aspas, uma vida razoável, boa, mas ele não se acomodou naquilo. Ele falou O som do senhor está ficando ruim, pastor. Hã? Não está dando para ouvir? Se puder chegar mais perto do celular, chega mais perto do celular. Quando o senhor chega mais perto do celular, fica melhor. Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir? Melhorou. Agora melhorou. Tá dando para ouvir? Então, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo de Neemias. Neemias não tinha obrigação de restaurar os muros, né? Mas mesmo assim ele foi lá, não ficou naquela ali acomodado com a situação. Ele foi lá e falou, como que eu poderia ficar feliz se a cidade de meus pais estão em ruína? Ele foi lá, ele meteu a mão aonde ninguém queria meter a mão. E ainda, pastor, ele reanimou os preguiçosos que estavam ali em Jerusalém. Porque diz a palavra que ele vai dizer àqueles preguiçosos assim, ó, ei, até quando seremos opróbrio? Até quando vamos ser vergonha? Até quando vocês vão ficar aí com os muros quebrados? Com essa vergonha, vamos, se levantem e reedifiquemos os muros, trabalho. Neemias para trabalhar. Neemias não falou assim, olha, Deus vai mandar um anjo para fazer o que a gente tem que fazer. Não. Neemias motivou aquelas pessoas para o trabalho árduo e trabalharam. Depois que concluiu os muros da cidade de Jerusalém, Neemias vai se tornar o governador. Por quê? Porque ele meteu a mão aonde ninguém queria meter a mão. Enquanto as pessoas que moravam na cidade nada faziam. Só estavam sentados e se lamentando e chorando, como quem diz, é assim mesmo, fazer o quê? Então, essa live, para você que está nos assistindo, é para motivar. Talvez você esteja passando um momento, que eu volto a repetir, a preguiça não é um estado crônico, ninguém nasce preguiçoso. Mas talvez você esteja assim, num momento que você não sabe para onde ir, né? E é para te motivar, para te levantar e falar assim, ei, vamos lá, vamos meter a mão, vamos fazer. Neemias fez isso. Jesus falou, meu pai trabalha até agora, Jesus não disse isso. Jesus em nenhum momento permitiu que os seus discípulos ficassem ansiosos. E quando eles ficaram ansiosos, aí vai ser bonito. Eu vou entrar aqui no âmbito espiritual e vou passar para o senhor. Eu acredito, pastor, eu acredito. O senhor está ouvindo bem aí? Está ouvindo legal? Tô ouvindo. Eu acredito, pastor Vinícius, que a preguiça, isso eu estou falando para quem é nascido de Deus, não estou falando para o ímpio, não. Estou falando para mim, para o senhor, para essa pessoa que está nos assistindo agora. Eu creio que a preguiça
ela começa a brotar no coração de um homem que serve a Deus, ou de uma mulher que serve a Deus, desde o momento que essa pessoa também se torna uma pessoa preguiçosa espiritual. Quando ela não quer mais orar, quando ela tem preguiça de ler a Bíblia, quando ela tem preguiça de buscar a Deus, quando ela tem preguiça de ir para a igreja, nesse momento, quando ela deixa a preguiça dominar a vida espiritual dela, já era. O que ela colocar a mão para fazer, a partir de então, ela não vai ter produtividade. Aí você falou da depressão. A depressão começa assim. E o exemplo que eu dou sobre isso, e o senhor, eu acredito que vai concordar comigo, lembra do Getsemane, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele? Lá, à distância de um tiro de pedra. Quando Jesus se distanciou para orar e voltou, os três estavam fazendo o quê? Um pouco mais dormindo, um pouco mais tirando um cochilo, dormindo um pouquinho. Ah, vamos descansar um pouquinho. Mas aquilo não era hora de dormir, aquilo era hora de orar. Jesus falou, orem comigo, vigiem comigo, uma horinha sequer. E eles estavam ociosos. Espiritualmente fiéis. Porque era momento de orar. Ainda que alguém possa dizer para mim, pastor, mas o mundo espiritual naquele momento era pesado demais, mesmo assim. Mas quem estava com ele ali era Jesus, falou, fiquem comigo e orem, uma hora. E eles ociosamente... E aí eu passo para o senhor, pastor, porque eu creio que a preguiça começa na nossa vida espiritual, para depois ela sem dúvida. Sem dúvida, é o foco principal. O foco principal é que a gente não ore, não jejue, não tenha comunhão com Deus, não tenha prazer na lei do Senhor, não medite dia e noite, né? Muitos pegam a Bíblia e o sono já vem, já abre o bocão para querer dormir. E eu já vou finalizar. Botei para falar. Se vocês puderem anotar, anotem aí, por favor. A preguiça, ela vai matar a sua vontade de acordar e dormir cedo. Ela veio para matar isso em você. Ela veio para matar a sua vontade de acordar e dormir cedo. Ela veio também para matar a sua humildade, porque todo preguiçoso é orgulhoso, segundo Salomão. Ela veio também para matar a verdade, porque também todo preguiçoso é mentiroso. A pessoa improdutiva, ela nunca vai culpar ela. Ela vai culpar o Estado, vai culpar a crise, vai culpar o coronavírus, vai culpar o patrão. Então, a preguiça veio também para matar a verdade. E também a preguiça, ela mata a sua vontade de se esforçar por algo novo. Então, a preguiça veio para matar isso tudo. A preguiça veio para roubar os seus sonhos, anote isso aí também. Foi para isso que ela veio, para roubar os seus sonhos. E ela veio para destruir a sua existência aqui na Terra. Ela veio para destruir a sua existência aqui na Terra, para que você vegete na Terra dos viventes. A preguiça, ela te torna um vegetal. Deus te criou não no reino vegetal, né? Deus, ele te criou a imagem e semelhança dele, mas a preguiça te derruba ao estado vegetal, vegetativo, parado em um lugar e nunca se esforça para nada. E queria passar para o pastor Tiago, que aí depois eu termino, pastor, trazendo umas tarefas. Porque não adianta, né, a gente só falar e não dar a diretriz, né, para o povo. Então vou estar terminando dando tarefa. Deixa eu só responder aqui. Preguiça é pecado? Sônia Maia, minha tia, né, botou aqui, preguiça é pecado? Tia, se deixar, vai virar. Se deixar, a preguiça vai acarretar pecado, sim. Posso dar um exemplo aqui para a senhora? A preguiça me impede de usar os meus dons e talentos que Deus me deu, né? Aí lembra da parábola dos talentos. O preguiçoso escondeu. Jesus falou, servo mau e preguiçoso. A preguiça, se não tratada, leva à maldade. Então, ela pode até vir, mas temos que lutar contra ela. Se nós deixarmos, ela vira pecado, sim.
passar para o senhor, pastor, que aí no final eu dou umas tarefas aqui, pessoal. Então, eu vou finalizar, então, eu vou finalizar também a minha parte aqui, só trazendo à memória do povo o seguinte: eu acredito que a preguiça na vida de quem crê em Deus, e a preguiça é como eu acredito, é um estado. Se você rejeitar, você tem que, às vezes, você tem que dar uma de louco. Tá sentindo um infrutífero? Expulsa, fala, eu rejeito isso na minha vida. Eu mando embora. Tem que fazer isso. Você rejeita, você e Jesus, ele escreve Chega mais perto, pastor, do celular, por favor. Tá. Quando Jesus ele manda João escrever aquela carta ali em Apocalipse capítulo 3, e versículo de número... deixa eu ver aqui, o versículo de número 2 em diante, está escrito o seguinte, ó: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. A igreja de Sardis, né? Essa carta foi escrita. Elas receberam algo de Deus, mas que estavam agora negligenciando. A preguiça faz o ser humano negligenciar aquilo que Deus deu a ele. Então, em nome de Jesus, você que está assistindo, não deixe a preguiça te vencer nas suas orações, na sua busca, no seu primeiro amor, nas suas obras, no dia a dia. E talvez você fale, mas já passou, hoje não é necessário. Não pense assim. E eu falo isso por mim, para mim também. Eu falo isso para mim também. Porque a preguiça faz a gente negligenciar aquilo que a gente recebeu de Deus. Foi o que o pastor Vinícius respondeu para Sônia. A preguiça é pecado? Uma vez que a gente negligencia aquilo que Deus nos deu, é pecado. E ele vai nos cobrar. Então, eu acredito que a primeira coisa que nós devemos fazer, eu sei que o pastor vai passar alguns exercícios, mas é recuperar, né, a nossa vida espiritual. É fazer aquilo que talvez você parou de fazer há muito tempo. Estava de cansaço, passando tão cansado. Eu pego a Bíblia para ler, me dá sono, meus olhos pesam, eu não oro direito. Recupera isso. Tenta isso, se esforça. Verdadeiramente. Diz a palavra que o Senhor renova todas as coisas. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai ampliar a sua visão. E todo estado preguiçoso, toda a ociosidade, ela cai por terra. Eu passo para o pastor finalizar com os exercícios que ele tem para aqui. Tá bom. Uma dica que eu dou para a gente estar não esquecendo de orar, né? É botar o celular para despertar. Eu faço isso, eu boto o celular para despertar 3 vezes no dia e escrevo lá, orar. Coloco para despertar 11 da manhã, já acordo de manhã orando, né, normal. Aí eu boto para despertar 11 da manhã, 2 da tarde e 5 horas, para eu estar orando, assim eu não esqueço de orar. Então é a primeira dica que eu te dou para você ficar firme aí na oração. Outra dica que eu te dou também é 1 hora antes de dormir, não mexa mais no celular, pare de ver televisão. Isso é importante também. Outra dica que eu dou, durma cedo, acorda cedo. Outra dica que eu dou, aprenda algo novo. Comece a caçar alguma coisa aí para você aprender de novo, saia desse marasmo. Por exemplo, eu dou o meu exemplo, eu tenho estudado agora como publicar livro, eu tenho o sonho de ser escritor, e isso aflorou na quarentena, né? Eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu tenho feito isso de novo, eu tenho estudado. Então faça isso também, vê algo que você gosta, comece a estudar, aprenda algo novo, use essa quarentena para você abrir os seus horizontes. Essa quarentena tem sido muito bom para mim, eu tenho refletido por muitas coisas na minha vida, eu tenho acordado para muitas coisas, então faço o mesmo também. Comece a fazer exercícios físicos, de manhã mesmo, na sua casa mesmo. Um negócio de 10 minutos, coisa rápida, comece a fazer isso.
tá bom? Outra dica também, tudo que o teu cérebro falar para fazer depois, faça na hora, não deixa nada pra lavar a louça, lava agora, não deixa para depois, começa a fazer as coisas agora, porque senão o teu cérebro vai sempre falar para você deixar para fazer depois. E outra tarefa que eu dou, como o pastor Tiago falou, estude mais sobre as formigas. Essa é a tarefa aí que eu deixo para quem quer de vez vencer isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Bom, eu gostei muito, né, desse tema, é um tema que a gente aprende, porque não é um tema que a gente ouve na igreja, nas pregações, não é mesmo. Eu falo por mim também, né, é difícil a gente pregar algo assim, mas é importante para ensinar as pessoas a necessidade que ela deve ter de vencer algo, como eu disse, vem para todos. Cabe a nós rejeitar ou aceitar, né? Ninguém nasce preguiçoso e isso não é algo que está sentenciado para a pessoa. Mas você vai morrer preguiçoso. A gente poderia falar que o Elias era preguiçoso. Não, ele é mesmo que ele pediu para Deus, ele era de Deus. Talvez uma circunstância que ele viveu, mas Deus falou, meu filho, levanta, a obra não acabou não, vamos, levanta, toma ideia para você terminar ainda. Então, quer dizer, é um estado. Eu fico muito feliz com isso. Não creio que esse entendimento tá bom? Pode orar, então, abençoa o povo e a gente finaliza a live, então. Quero agradecer aqui a todos que ficaram com a gente aí. Deus abençoe a todos, os amigos do pastor Vinícius, os meus amigos pelo Facebook, obrigado. E aí a gente vê se a gente marca mais um tema, né, pastor? A gente vê, combina. Bom, vamos marcar tema polêmico. A gente marca aí para fazer, tá bom? Pode abençoar o povo aí para a gente terminar, em nome de Jesus. Senhor, agradeço. E sabemos que não é por muito falar que seremos ouvidos. A oração do teu servo Elias foi uma oração de segundos e fez descer fogo do céu por causa das atitudes. E não adianta nada para a gente ter ouvido essa live, ter guardado isso e não colocar em prática. Eu oro para que essa pessoa desperte, para que comece a colocar em prática isso. O Senhor já nos abençoou. É a gente que não recebe a bênção e um dos motivos dela é a nossa preguiça. A tua palavra diz no Salmo 1 que nós daríamos fruto ao seu tempo, mas o Senhor tem falado comigo que a gente está com frutos atrasados e um dos motivos é a preguiça. Por isso, meu Pai, que essa pessoa desperte, que através dessa live teu Espírito tenha ido até a casa dessa pessoa, chacoalhado ela e falado, levanta e anda, sai dessa preguiça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja feito. Obrigado, pastor, que Deus abençoe o senhor, sua família. Amém, pastorzão. A gente vai combinar outra live aí para fazer. Obrigado a todos que ficaram com a gente aí. E assim que a gente marcar mais uma live, a gente vai avisar o povo aí, né? Vai ser bênção para muita gente aí, em nome de Jesus. Vamos marcar uma bem polêmica agora para deixar o povo de cabelo em pé. Amém. Sempre é bom falar esses temas, que são relevantes, é algo que acontece e que muita gente não tem coragem de falar. Temas como pornografia, homossexualidade, preguiça, temas como mentira, prostituição. Ninguém tem coragem de falar isso, essa é a verdade. Muitos não têm. Não têm, né? Muitos não têm. Mas é necessário falar, ainda mais em tempos como esse que a gente vive. Que Deus abençoe a todos. Vou encerrar então aqui, tá bom, pastor? Pode encerrar. Tá bom, pastorzão. Então, fica na paz. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Fica na paz. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Vou encerrar a live aqui.